Lídia Jorge nasceu no Algarve, sul de Portugal, numa família de agricultores e imigrantes. Licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi professora do ensino secundário, inclusive lecionou em Angola e Moçambique durante o último período da Guerra Colonial, mas a maior parte do tempo da sua carreira docente foi em Portugal. Foi professora convidada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa entre 95 e 99 e lecionou ainda na Universidade Nova de Lisboa. Foi membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social e integrou o Conselho Geral da Universidade do Algarve. Ao longo da sua carreira, publicou cerca de 30 obras, entre romances, contos, literatura infantil, ensaios, teatro, poesia e crônicas. Recebeu cerca de 20 importantes prêmios literários, entre eles Prêmio Fil de Literatura em Línguas Românicas de Guadalajara, em 2020. Recentemente ganhou o prêmio Vida Literária Vítor Aguiar e Silva e, pela segunda vez, o Grande Prêmio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, APAE. Além de ser escritora aclamada, Lídia Jorge é uma figura importante na cena literária portuguesa. Suas obras têm sido traduzidas para vários idiomas e alcançaram um reconhecimento internacional. Ela é conhecida por suas habilidades em retratar a realidade social e política de Portugal, bem como as suas reflexões sobre as questões universais. Sua escrita é caracterizada pela sensibilidade, profundidade psicológica e ainda uma abordagem crítica e poética aos temas explorados. Seu trabalho literário tem influenciado gerações de leitores e escritores. E para influenciar e encantar esta plateia hoje, eu convido agora a escritora Lídia Jorge para se juntar a nós. Lídia Jorge, grande prazer de recebê-la aqui nesse teatro, que faz parte do Museu Oscar Niemeyer, que é um dos espaços considerados entre os 10 museus mais bonitos do mundo. Então, assim, é uma grande honra poder recebê-la num espaço à altura da sua importância e da sua obra. Eu acho que mais nada, antes de iniciarmos diretamente na fala sobre o livro Os Memoráveis, eu acho que era importante a gente situar, né, a sua obra dentro da literatura portuguesa. Então, eu começo perguntando sobre a sua relação com a literatura e como se dá esse processo criativo, né, entre tantos gêneros literários produzidos, e a gente percebe muito o quanto é forte o embasamento histórico, mas que, ao mesmo tempo, o resultado é ficcional, é uma literatura ficcional. Então, como se dá a construção destas obras, onde a gente culmina numa história ficcional dentro da realidade e de fatos reais? Muito obrigada, Áurea Leminski. Eu quero agradecer a presença de todos, naturalmente que quero agradecer o facto de ter sido convidada e a todas as figuras que estão envolvidas neste projeto, sobretudo pela ideia que dá de que também aqui, felizmente, em Curitiba, como em tantas cidades do mundo, ao contrário do que se diz, que a literatura será uma disciplina para ir empalidecendo cada vez mais, a ideia que se tem é de que nós constituímos uma espécie de seita talvez não muito numerosa, mas muito forte de resistência, acreditando que a literatura é de facto uma disciplina formadora absolutamente indispensável para nós mantermos aquilo que são os valores da humanidade. Então chegar aqui e ver-vos neste espaço é maravilhoso, sobretudo eu não conhecia e não conheço ainda este museu, só apenas fui ver o olho lá acima e estou bem encantada com este espaço, com a vossa dimensão, com a ambição
de arte que Oscar Niemeyer aqui projetou e aqui se realizou. Quero dizer que também estou muito feliz por saber que se vai iniciar este tipo de sabatinas, porque é uma forma muito importante de entre os livros e os leitores aparecer uma voz que eu diria que não é demasiado importante, porque o que é importante são os livros e os leitores. Mas a voz do autor, e eu como leitora, é isso que sinto, a voz do autor acaba sempre por ser única. Não há ninguém que possa falar de um livro com a voz que é a voz do autor. Queria agradecer muito, portanto, à Áurea, que fez os contactos, à Manuela Leão, que no fundo é responsável por este programa, a todas as figuras que aqui estão. Aliás, já encontrei aqui dois, uma senhora e um cavalheiro, que são imortais, o que para nós em Portugal é alguma coisa de muito extraordinário. Saber que aqui no Brasil se dá essa designação, o que significa, no fundo, o reconhecimento de que a arte, de que a literatura e de que a criatividade tenha um espaço diferenciador em relação às outras atividades. E queria, possivelmente estou a esquecer-me de agradecer a outras pessoas, mas queria agradecer imenso a intervenção do Sr. Vice-Cônsul sobre este livro, Os Memoráveis. Disse alguma coisa, fez algumas afirmações muito importantes e eu depois, no decorrer da nossa conversa, irei retomar algumas perspectivas que aqui apresentou. Para já, e agora respondendo à questão, é uma pergunta que aponta para alguma coisa, digamos, que me levaria a falar de uma forma um pouco abstrata. E se a Áurea não se importa, gostava de começar por dizer porque a literatura foi importante na minha vida. Na verdade, entre os meus colegas há dois grupos digamos assim, dois tipos de escritores, duas tipologias. Aqueles que acham que, de certa forma, a literatura tem uma importância tão grande que não serve para nada. Tomam a perspectiva de que a literatura é alguma coisa tão superior que ela não pode ter utilidade. Mas eu participo do outro grupo de escritores, aqueles que pensam que a literatura é absolutamente útil e não têm medo de o dizer. Não é uma utilidade, naturalmente, serventuária. É uma utilidade ontológica. Isso porquê? Porque eu diria que a minha infância e a minha juventude foram, de facto, salvas pela literatura. Foi porque comecei a ler e a escrever muito cedo que eu tive a ideia de que nunca estava sozinha, de que a literatura me fazia companhia, de que estava envolvida com imensas criaturas na minha casa, onde eu era uma criança só. Onde eu tive a ideia pela primeira vez de que a partir dos livros havia uma aventura sem medida. E lembro-me de como, na solidão da minha vida de criança, filha única, os livros foram meus companheiros. E percebi, depois mais tarde, interpretando, como de facto a arte acaba por ser dar esse envolvimento em que nós estamos relacionados com a humanidade inteira, a humanidade vivente da altura. Então eu diria que comecei a escrever para ter companhia. Comecei a escrever muito cedo. Eu tinha 8 anos quando comecei a alterar as histórias dos livros que eu lia em voz alta para a minha família, para as mulheres da casa onde eu morava, que me faziam, porque eu comecei a ler muito cedo e ler rapidamente, e as mulheres da minha família começaram a pedir para eu ler em voz alta os livros que elas andavam a ler. Eram livros românticos. Eram livros com o código romântico terrível dos abandonos, das expiações, das vinganças, tudo isso que era do código romântico em que alguns eram
muito bons, mas a maior parte era gente muito má. E eu, como criança, sentia que aquele era um mundo pavoroso, um mundo injusto. Eu lia de noite essas partes das histórias em voz alta para a minha família ouvir, mas de dia escrevia pequenos textos em que eu escrevia as histórias ao contrário. Pensava eu que, ao escrevê-las ao contrário, que a vida se realizava com mais harmonia do que aquilo que estava a acontecer nos livros. Ora bem, talvez eu tenha começado a escrever dessa forma, para harmonizar o mundo. Depois percebi rapidamente que a literatura, quando era adolescente, que a literatura não servia para harmonizar o mundo, mas para reclamar harmonia, não é? Sem responder, sem encontrar essa solução. E a pergunta que me faz, como é que eu passo, digamos, para testemunha daquilo que é a história, pura e simplesmente porque, a partir sobretudo do meu país, o meu país que era um país que eu vivi, cuja sociedade que eu fazia parte nos anos 50 e 60, vivia, digamos, esmagado sob uma ditadura e sobretudo sobre a pobreza. O que aconteceu foi que eu comecei a tentar escrever muito cedo, quando tinha 16, 17 anos, por espanto, porque como é que uns seres humanos escravizavam os outros? Como é que escravizavam pela fome? Aniquilavam-os pela fome, não é? E pela fome, pela ignorância. E, portanto, os ensaios que não foram publicados, da escrita que eu fiz, foram todos sobre isso. Quando escrevi o primeiro livro, O Dia dos Prodígios, foi publicado em 1980, 6 anos depois da Revolução, eu já tinha feito toda essa aprendizagem. E esse primeiro livro foi um livro que eu escrevi percebendo que se tinha dado uma revolução, mas que entre aquilo que era o poder político da mudança e aquilo que eram as mentalidades, havia uma espécie de fosso muito grande. E eu percebi nessa altura que teria de haver queria haver um grande, como é dizer, uma paciência muito grande para chegarmos àquilo que era a utopia da altura. A utopia da repartição dos bens, a democracia, o voto, o esclarecimento, tudo isso iria demorar muito tempo, não é? E, portanto, O Dia dos Prodígios é isso, foi o meu livro de estreia, aquilo que, sobretudo, os leitores dessa época dizem que foi o meu melhor livro, que nunca escreverei um como esse. Eu não a concordo, naturalmente, mas as pessoas ficaram na altura muito comovidas com esse livro, porque é um livro sobre os portugueses, isto é, a grande capacidade de sonhar que os portugueses têm e a dificuldade que depois têm no agir. E quando agem, podem ir muito longe, mas agem de forma caótica e não premeditada. É isso que é a nossa, digamos que é a nossa forma de ser, de agir. Que penso que teremos passado um pouco, de certa forma, para, digamos aqui também, para esta grande pátria que é o Brasil. Então, a resposta que eu tenho para lhe dar é essa, que eu sinto-me, sobretudo, uma espécie de cronista de um tempo. Cronista que não é jornalista, que não tem jornalismo. Eu gosto de transfigurar. Portanto, cronista com a alucinação própria de quem não aceita a gramática do mundo, como ela é recebida, mas propõe uma outra gramática para que o mundo seja mais, para que nós nos esclareçamos melhor, se é que isso é possível. O Dia dos Prodígios tem de pano de fundo exatamente a Revolução dos Cravos, assim como os Memoráveis. Mas praticamente eles têm quase que 30 anos de distância entre um e outro. Por que essa necessidade de recontar a história por um outro ponto de vista, de uma outra forma imaginada? Os Memoráveis, eu já tinha escrito esse primeiro livro, digamos que foi o meu livro, o ADN, como escritora que publica.
tinha sido em 80, e, de facto, nós caminhámos para uma democracia que me parece em que os passos fundamentais foram dados. Não talvez os do desenvolvimento, mas os passos fundamentais do diálogo democrático, aquilo que é a eleição, a escolha de quem nos dirige, que é talvez o ato mais fundamental das democracias. Simplesmente, do ponto de vista do desenvolvimento, olhando para outros países europeus, Portugal é um país que se mantém com um compasso de dificuldade no desenvolvimento. E aconteceu que, quando veio a crise das dívidas soberanas, Portugal teve um problema grave, não é? Houve necessidade de chamar outra vez o FMI, a Troika tomou conta. Hoje sabemos que, infelizmente, por erros, sobretudo dos bancos, porque outros países resistiram e o nosso entregou-se na altura, e passámos um momento muito difícil. Difícil do ponto de vista económico e difícil do ponto de vista anímico, porque os jovens que tinham sido, para nós, a nossa geração, era a geração mais formada, a mais, digamos, aquela que tinha tido um desenvolvimento intelectual e profissional maior, de repente nós voltávamos a fazer uma imigração compulsiva, uma imigração, porque eram expulsos, os jovens eram expulsos do país por falta, digamos, de capacidade de ter emprego e de ter uma maneira decente de viver. Isso criou um momento muito tenso em Portugal, porque, de novo, o país saía pelos aeroportos, quer dizer, os jovens saíam pelos aeroportos. Foi um momento muito denso, muito tenso, porque aquilo que se dizia era isto, e os jovens diziam, não valeu a pena terem feito a revolução, melhor era não terem feito. Inclusive, culpavam as pessoas que tinham feito a revolução de a terem feito. E eu achei que eu, que estava envolvida de várias maneiras com a revolução, achei que era o momento de dizer àqueles jovens, através da ficção, que eles deveriam ter não vergonha do que tinha passado, mas que revisitassem esse momento e tivessem honra, porque tinha sido um marco fundamental. E eu tinha em mente, nessa altura, aquilo que o Samuel Huntington escreveu sobre a Revolução Portuguesa, dizendo que a Revolução Portuguesa foi a primeira de 60 e muitas que fizeram uma transição de regime, sobretudo na Europa e noutras zonas do mundo, mas foram 60 e tal mudanças de regime sem sangue. E que Portugal tinha dado, digamos, tinha sido o exemplo disso. Eu achei que isso era alguma coisa muito importante. E achei que queria escrever um livro para eles. Foi o meu primeiro livro que teve um destinatário. Foi o meu único livro, eu escrevi esse livro para os jovens. Eu achei que, e aqui retomo aquilo que o senhor vice-consul há pouco disse, não é? Retomo que eu quis escrever um livro não sobre a história, mas sem erros históricos, e infelizmente até hoje nenhum historiador disse que eu tinha feito algum erro histórico neste livro, mas eu quis transfigurar a história, quis criar uma mitologia quando já a memória estava a atrapalhar tudo, não é? Porque a memória dos países, ainda é mais rápida do que a nossa memória individual. Apaga rapidamente, não é? E foi muito curioso perceber que os próprios militares que tiveram envolvidos na Revolução, eles próprios sabiam a forma como tinham participado, mas quando falavam da participação dos seus colegas, já confundiam tudo. Já confundiam. Já não sabiam quem é que tinha levantado o lenço branco. Já não sabiam quem tinha estado dentro da cabine, da cápsula,
não era um Panhard, era uma outra, acho que era um Panhard, o carro. Um Chaimite, a Chaimite, exatamente, a Chaimite. Já não sabiam. Inclusive, um desses heróis com que eu contactei, ele já não sabia o percurso que a coluna militar tinha feito entre a Baixa de Lisboa e o Convento do Carmo, onde se deu a rendição. Portanto, percebi que a história estava mudando completamente, que a memória estava-se a viver já uma pós-memória, que tudo aquilo estava, digamos, a passar para uma espécie de obscuridade. E então eu resolvi escrever esse livro. Eu não sei, digamos, eu estou entusiasmada a responder, então talvez a Áurea queira interromper-me e fazer mais perguntas para eu não ir assim, talvez respondendo a... Fique à vontade, tá? Sim. Gostaria, assim, de entender mesmo justamente, para a gente é muito importante essa conclusão, então não se preocupe com o tempo, fique totalmente à vontade, Lídia. Sim. Não, porque o que aconteceu foi que eu achei que para falar para os jovens, eu tinha de me colocar na perspectiva deles. E isso é o que é bom na ficção, é que nós não ficamos agarrados digamos, ao nosso ponto de vista. O ficcionista, ele tem de se movimentar para vários pontos de vista. Eu movimentei-me para a perspectiva de 3 jovens jornalistas que tentam reconstituir a Revolução e que vão ao encontro daquilo que é o desfazer da memória, vão tentar recolher da memória e perceber como a memória foi está sendo deturpada. E eles vão falar com os militares e as pessoas que se envolveram na Revolução, mas com a ideia de que esses homens são do passado, eles já estão mortos. A ideia que eu tive muitas vezes quando falava com os jovens é que eles olhavam para pessoas que na altura tinham o cabelo preto, aquelas raparigas que naquela altura subiram às chaimites com os cravos na mão e que tinham cabelos compridos, eram as jovens dos anos 70, com calças à boca de sino, tudo isso. Eles achavam que essas pessoas estavam mortas, que essas pessoas não existiam mais, que eram velhos, agora estavam carecas, muitos deles tinham morrido, eles já não existiam, não tinham importância nenhuma. E eu tentei que neste livro essas figuras não viessem do passado, fosse como se elas ressuscitassem e viessem do futuro. Viessem do futuro e são, portanto, como que fantasmas iluminados que vêm e que explicam o que aconteceu. E, portanto, eu não utilizei os nomes próprios, nem do Salgueiro Maia, nem do Hotel Saraiva de Carvalho, enfim, de ninguém. Eu transfigurei-os, dei-lhes nomes relacionados com os papéis que eles tiveram na Revolução. Isso porque a minha ideia foi esta. Vendo a nossa Revolução é um caso seríssimo, não é? Seríssimo. Porque durante 24 horas tudo correu como se houvesse um milagre, digamos. As coincidências foram todas positivas. Os riscos que foram tomados foram riscos que foram todos na direção certa. Quem morreu foram, de facto, infelizmente, houve, penso que 3 mortos, mas foram 3 mortos, 4 mortos, na frente da PIDE, não é? E houve muitos feridos, uns dizem que foi 70, outros 80, mas foi a partir, precisamente, dos PIDEs, dos polícias da política que resistiram, que atiraram contra a multidão. Mas a Revolução não atirou um tiro, não é? Não houve nada, não é? E a minha ideia foi que a história, de facto, é sangrenta. A história é sangrenta. Os momentos de paz podem ser duradouros, mas parece que anunciam, não é? Que vai vir outra vez outro momento difícil, outra carnificina. E a ideia que eu tive foi de que,
e que eu tenho é que a história funciona como uma espécie de uma mãe adormecida. É uma mãe que tem os filhos no colo, mas se descuida, adormece e deixa eles morrerem, deixa eles envolverem-se outra vez na luta fratricida que é a história humana. E eu achei que, e por isso chamei a história acordada, que durante 24 horas a história esteve acordada. A história criou uma espécie de milagre, mas passadas essas horas, as 24 horas, a revolução começou a ter dois caminhos. Uma revolução que ia num sentido e uma outra contra-revolução que ia no outro sentido, não é? E aí começa, portanto, o mundo, aquilo exatamente de que o senhor vice-cônsul falou, de que o grande homem dessa revolução que foi Salgueiro Maia, acabou, ele que deu a liberdade aos portugueses, acabou por castigo. Ele foi durante algum tempo chefe dos prisioneiros militares. Portanto, deram-lhe o lugar, entre aspas, mas enfim, carcereiro dos militares. E quando ele pediu uma pensão de alimentos, por aquilo que tinha feito, ele que estava a ficar muito doente, não lhe foi dada, foi-lhe negada, mas foi dada uma pensão, digamos, equivalente a 3 PIDs, portanto, aos esbirros, aos homens que tinham metido tanta gente na prisão. Isto para vos dizer, portanto, que Os Memoráveis é um livro que, para os militares, muitos deles gostaram muito do livro. Alguns não gostaram. Alguns acharam que eu falei muito, digamos, daquilo que também foi a decepção. Mas eu achei que para os jovens para quem eu estava a escrever, eu tinha também de falar de como a utopia foi, de certa forma, condicionada pela decepção. E, portanto, esses dois movimentos, dos quais hoje existe em Portugal, felizmente, aquilo que sobreviveu foi uma democracia que me parece sólida, apenas com as ameaças do século, deste início do século XXI, que é exatamente oposto ao final do século XX, enquanto que no final do século XX todos estes movimentos foram movimentos de democratização das sociedades. A partir do ano 2000 assistimos exatamente ao contrário, é o avanço das antidemocratizações, não é? Ora bem, mesmo tudo isso onde nós estamos imersos, como portugueses e europeus, de qualquer forma a nossa democracia hoje é sólida e desse contraste, portanto, resultou alguma coisa boa. Mas para os jovens eu acho que foi importante falar-lhes desse momento contraditório que foi, de facto, o 25 de Abril, 24 horas depois. Os Memoráveis é o livro que a gente acabou selecionando para ser trabalhado para essa sabatina. É um livro que já foi escrito há 10 anos, mas ele fala diretamente sobre essa questão que vivemos muito recentemente dentro da democracia brasileira se vendo em risco, ameaçada. Então, eu acho que é muito importante justamente a gente fazer o resgate dessa memória. Todos os povos precisam, como foi dito agora, esse resgate da memória, ela precisa realmente se manter viva para a gente não criar outras submemórias que deixam tudo muito nebuloso. Então, eu acho que este livro aqui, essa obra, que não foi escolhida especificamente por este motivo, mas que eu acho que está falando muito sobre o nosso momento atual. A gente vendo a nossa democracia quase ameaçada e, ao mesmo tempo, ainda sentindo ela muito frágil. Então, de que forma a gente deve se ater
a nossa história também, de que forma que esse livro pode nos ensinar sobre o nosso percurso da conquista da democracia, porque nós também passamos pela ditadura e tivemos que lutar e tivemos que readquirir, né, esse direito que é de ser participativos em relação às decisões dos nossos governos. Olha, o Rogério Galindo enviou-me um questionário para uma entrevista e uma das perguntas precisamente era para que é que servia os memoráveis? Quer dizer, se eu considerava que ensinava alguma coisa a alguém, não é? Eu tenho de pensar que a literatura tem um papel, e tem um papel na memória, tem um papel de memória importante. A história tem uma memória, não é? A história tem uma memória forte, mas eu costumo dizer, e é uma das frases da minha vida, que foi, por acaso, digamos que foi numa entrevista com uma jornalista venezuelana, venezuelana, ela me fez uma pergunta sobre o que era a literatura e a diferença entre a literatura e a história. Eu disse-lhe isto, disse que a literatura lava com lágrimas ardentes os olhos frios da história. E, digamos, essa é a minha razão pela qual eu escrevo. Quer dizer, a ideia de que a literatura não se importa de se emocionar. A literatura fala com emoção. A literatura pode chorar e pode rir, não é? E, portanto, põe humanidade naquilo que a história conta de forma fria. A história é uma lição enorme, mas, de facto, a literatura e a arte acrescentam à história aquilo que é a vida próxima da nossa própria vida. E então eu acho que se nós perdermos a dimensão da literatura, a dimensão das artes, da pintura, a dimensão da música, de bailado, de tudo aquilo que é arte, nós perdemos a memória afetiva, que é a mais importante. Aquilo que nos faz ser humanos, aquilo que nos faz ter aquilo que são sentimentos profundos, como seja a fraternidade, que existe. Eu sei que com o Freud fez muito bem. O Freud é uma figura, foi fundamental para nós compreendermos o ser humano. Mas o Freud tem um problema. É que ele não só considerou que tudo o que nós fazemos tem como fim o prazer. E isso é um erro, porque a nossa vida não é só feita na base do prazer, do agradecimento, da felicidade corporal e física. Não é. Há alguma coisa mais forte, aquilo que faz a humanidade, que é termos um sentido. E o sentido encontra-se não só na própria pessoa, mas no momento em que a pessoa imagina que o outro é como ela. Eu penso muitas vezes nisto, que durante milénios as pessoas não conheciam o espelho. Nunca se viram ao espelho. Não havia espelho, não iam de manhã a um quarto de banho, a um sítio onde tivessem um espelho e se vissem, para se conhecerem, para saberem a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos. Onde é que eles se conheciam? Conheciam-se no outro. Viam-se nas outras pessoas. E a humanidade, o respeito de um para o outro, eu acho que se formou assim. Eu acho que se formou, isto é uma teoria, digamos, muito doméstica, nunca a confrontei com os antropólogos. Mas eu tenho a ideia de que foi olhando para os outros, vendo os outros como sofriam, como amavam, como queriam, que a pessoa dizia, eu sou como aquele, eu sou aquele. Portanto, eu devo ser como aquele. E foi-se criando essa ideia do sentido de que se eu não salvar o outro, eu não me salvo a mim também, não é? E isso é alguma coisa que a literatura está permanentemente a dizer. Permanentemente a dizer. Se eu não salvar o outro, eu não me salvo a mim também, não é? E é por isso que o romance, de facto, continua a ser
uma arte absolutamente imprescindível, porque tem uma dimensão, um desenvolvimento suficientemente lento para nós assistirmos à alteração psicológica das figuras. E, portanto, nós vamos sendo aqueles que se mudam, aqueles que se encontram perante os outros, aqueles que, ao falarem uns com os outros, enquanto personagens, se esclarecem. E por isso eu acho que livros como este, e como tantos que têm sido escritos sobre aquilo que foi sobre aquilo que foi a tragédia da Segunda Guerra Mundial, aquilo que foi a tragédia aqui, as várias tragédias que aconteceram aqui na história da América do Sul. Quando se lê esses livros, nós olhamos para eles e sentimos ao mesmo tempo regozijo por sermos gente e pena por sermos gente, não é? Mesmo quando não há política e não há história direta, como é o caso de Pedro Páramo. Em Pedro Páramo nós não temos a história direta, mas Juan Rúfalo, com Pedro Páramo, cria uma parábola sobre o patriarca execrável que, digamos, cuja sombra, mesmo depois da morte, domina os outros todos. E é, portanto, um livro antropologicamente fortíssimo, porque esteticamente é fortíssimo também, porque literariamente é fortíssimo. Nós entramos naquelas páginas e não sabemos quem está vivo, quem está morto. Sabemos que há uma mão ali, uma mão de escuridade sobre aquela sociedade. E nós, quando chegamos ao fim, porque a literatura tem esse poder, não é? Chegamos ao fim e a nossa ideia é de rejeitar pela beleza. Foi tão belo que lemos, que nós rejeitamos aquilo. E é isso que é o grande oxímoro da literatura, é isso, não é? É que chegando ao fim, e por isso a literatura não se pode confundir com os livros de autoajuda, não é? O livro de autoajuda chega ao fim e diz, ensinou as pessoas a salvarem-se, mas a literatura não faz isso. A literatura vai andando, os bons podem ser castigados, mas que isso não importa. O que importa é que no final nós olhamos para aquilo que foi descrito, não é? Aquilo que foi narrado, e pela beleza de como foi narrado, nós dizemos, eu quero ser outro. Eu quero ser melhor, eu entendo melhor a humanidade, eu quero ser outro. Eu caminho uns passos acima do solo, não é? É isso que faz, é isso. E, portanto, quando me dizem, e quando o Rogério Galindo me perguntou para que é que serve, faz alguma coisa, ajuda. Eu estive ali um bocado diante do computador a pensar, o que é que eu vou responder? Porque, por um lado, eu acho que não faz nada diretamente, mas, por outro lado, vai criando uma alma nova lentamente em quem se aproxima de um livro, não é? Se o livro tem esse condão, se o livro tem essa altura, o nosso medo como escritores é que ele não tenha essa altura transformadora. Imaginando que tem essa altura transformadora, um livro vai transformando lentamente as sociedades, não é? Não transforma de um momento para o outro. A literatura não dá pão, não faz justiça. A literatura não faz soltar da prisão os que estão inocentes de imediato, mas vai criando mentalidades que fazem soltar os inocentes que estão na prisão. E por isso eu acho que vale a pena nós tentarmos escrever livros sobre os momentos que a história, enfim, muitas vezes nos afundou, mas de onde nós queremos sair resgatados. Bom, iniciando então a sabatina, eu vou fazer justamente uma pergunta especificamente sobre o livro, já que a gente tocou nesse assunto agora sobre a relação da obra como efeito transformador pela sua narrativa, pelo seu conteúdo, mas sem a forma. E a forma ela é estética, e a estética é uma opção. Então, a gente percebe 3 momentos do livro onde a gente tem quebras, onde ele não é uma narrativa contínua. Ele está dividido em 3 capítulos, né, que é a fábula, a viagem ao coração da fábula e o argumento. E que eles são completamente diferentes entre si, apesar de que fazem parte
dessa história, mas que até poderiam ser lidos de forma avulsa, digamos assim. E as frases também que a gente tem no decorrer de toda a história, que faz com que marque, né? A gente tem marcações muito específicas durante toda essa narrativa. Então, essa escolha estilística, eu queria saber como que se dá esse momento mesmo de sentar para escrever e pensar, eu vou por esse caminho, eu vou por aquele caminho, enfim, como é uma opção. Eu gostaria de saber o porquê dessa opção de fazer assim a estrutura dos memoráveis. Sim, ela tem uma estrutura, é um livro que tem uma estrutura tripartida. É um livro sobre a memória, não é? E a primeira parte é, digamos, a mitologia, o esquecimento. As pessoas, os personagens que agem nesse momento, no primeiro momento, é a partir de uma zona, é a partir dos Estados Unidos. Está uma figura, portanto, a filha de um dos intervenientes da Revolução, e ela percebe-se que já toda a gente esqueceu detalhes, pormenores, de tal forma que já não sabem, ninguém sabe mais pronunciar a palavra, já não sabem dizer, falar da grândula, da grândula Vila Morena, não são capazes de reconhecer a canção. É um esquecimento, é uma nebulosa, e ela que conhece o que se passou fica absolutamente admirada como, de facto, já ninguém se lembra do que se passou. Isso, para mim, é muito importante, não é? Foi muito importante, inclusive, o facto de ela ir para um sítio e a biblioteca de alguém, numa noite de neve, em Washington, e ela ter acesso a correspondência e perceber nessa correspondência aquilo que se tinha passado, que ela também desconhecia. E, portanto, isso faz com que ela regresse a Portugal. Portanto, a fábula é o início, ela percebe que aquilo que sobeja do momento tão importante de Portugal e da Europa já está reduzido a uma fábula. Já está reduzido a uma história da carochinha, digamos assim. Depois ela regressa e aí é o corpo, digamos, a explicação daquilo que conduziu à fábula. Ela com dois colegas, ela vai ao encontro daquilo que foi os acontecimentos reais, fazendo encontros com os personagens envelhecidos, os personagens que fizeram a Revolução, que não são heróis, são memoráveis. E a diferença é grande, porque essas figuras não aparecem como heróis, aparecem apenas como figuras que merecem vir à tona da memória, que merecem ser lembrados, mas não são exemplares. E aí aparecem esses vários capítulos em que é o encontro desses três jovens jornalistas desenterrando aquilo que foi o passado. Vão desde um cozinheiro, não é? A pessoas que que se depararam com a Revolução no meio fotógrafos, enfim, pessoas que se depararam com a Revolução em andamento, até à viúva de Salgueiro Maia, que faz vir a alma dele, fala pela alma dele, até o próprio El Campeador, que é a figura do Hotel Saraiva de Carvalho. E, portanto, há toda essa passagem, digamos, há toda uma passagem por várias figuras. E é a narrativa mais próxima daquilo que aconteceu, não é? E depois, no final, porque este livro é construído, é possível que os leitores sintam um bocado que é um livro complexo, porque a Ana Maria Machado, que é a jornalista portuguesa, é incumbida de vir fazer a recolha a Portugal
daquele momento das 24 horas em que tudo correu bem. Mas ela não é a única europeia a fazer isso. Há outros jornalistas jovens europeus que vão, designadamente à Alemanha, vão à Checoslováquia, portanto à República Checa, vão à Roménia ver como aconteceu, como é que a história acordada aconteceu na pátria deles. E então a Ana Maria Machado a portuguesa, ficou chocada, digamos, com aquilo que encontrou, com o esquecimento a que os memoráveis foram votados, com a confusão histórica, com a perda de tantos sonhos. E então ela passa, sobretudo, pela história que ela tem com o seu pai, ela fica uns anos sem conseguir fazer aquilo que era possível, aquilo que lhe era pedido, que era a reconstituição de um episódio sobre a história acordada. Portanto, a história acordada seria uma história da Europa, de umas grandes mudanças na Europa, a partir de momentos felizes da história. Ela não era capaz, e ela só passado alguns anos é que foi capaz de escrever o script para esse filme. E, portanto, a última parte é precisamente essa última parte do livro é a reconstituição que ela faz, tentando tirar o mal da história. Quer dizer, ela faz uma espécie de subversão da história. Depois de se ter contado a história como ela foi, ela passa para um outro momento em que ela procura o lado luminoso. Mas quem leu sabe que é um esforço estoico que é feito para devolver ao futuro alguma coisa que se tinha passado de modo diferente. E, portanto, essa é a última parte do livro. Dentro dessa estrutura, tem uma parte que me impressionou bastante, justamente porque me deu esse estranhamento estético e, ao mesmo tempo, tudo que é estranho nos causa muita curiosidade, que é justamente o começo do argumento. A cidade deve ser escura, as ruas devem ser desertas, os carris dos elétricos devem parecer veias, o arco da Rua Augusta deve surgir ao fundo, mas agulhas do relógio não devem existir, e o mostrador deve estar cego. A sua face redonda deve engrandecer a nossa frente, e o seu vazio deve dizer-nos que o tempo parou há muito tempo. Miguel Ângelo montou várias imagens sobre este relógio. Será uma questão de que as selecionar em função da música, mas a música do início deve ser o silêncio. Tem muita poesia, é muito poético, tem uma fluidez, tem um fluxo muito impressionante, e justamente ele traz esse estranhamento porque ele é uma quebra da narrativa justamente do miolo do livro, que é a fábula até o coração. A viagem ao coração da fábula. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de abrir, então, para outras pessoas poderem participar também. Quem quiser só levantar a mão para... já temos algumas pessoas querendo participar, que bom. Parabéns, primeiro, Litercultura, pela iniciativa de trazer nesse formato de sabatina, achei bem interessante. Tive a honra de ler o livro, Lídia Jorge, muito prazer, e parabéns também. O livro me encantou, a forma da narrativa, e aproveitando as palavras da Áurea, tem uma poesia, tem uma sensibilidade, dentro de um tema pesado, né, que foi a Revolução e a ditadura que antecedeu. Então, eu gostei muito dessa poesia, nessa sensibilidade, e mais ainda de conversar com você para entender, nada como conversar com a voz que está escrevendo, né, com a autora mesmo. Então, quando você comenta da história acordada, o romance ele traz, nessas 24 horas que sucederam, e das entrevistas que estão sendo feitas com os personagens da fotografia, uma tensão, porque você fica, o que vai acontecer, o que essa pessoa vai falar, e qual é a memória que ela tem disso. Então, é romanceado, mas tem alguns momentos de tensão que também chamam a atenção para você continuar a leitura. Em especial, eu gostei dos vários ângulos que as entrevistas vão trazendo, os personagens vão trazendo com as memórias que eles têm sobre o fatídico dia. E eu gostei muito dos personagens terem camadas. E, a partir daí, eu te pergunto como é que foi o processo de pesquisa
desse momento histórico. Eu entendi, até aproveitando a fala do vice-cônsul, que não é um livro histórico, no sentido de trazer um fato sobre o viés da história, mas ficcional, mas não tenho dúvida que teve muita pesquisa aqui. Então, queria saber como é que foi essa pesquisa, até para formar os personagens, porque alguns deles são baseados, imagino, pela conversa que tivemos agora, não sei se heróis, mas, enfim, em personagens desse evento mesmo. E também queria saber, pessoalmente, como é que foi esse momento, essa fase que antecedeu a democracia, a revolução dos cravos para você pessoalmente, né? Como que você viveu isso, porque imagino que também chamou atenção para você trazer isso à tona no primeiro livro e novamente agora. Desculpa, falei muito rápido. Não, mas eu acho que percebi tudo. Obrigada. Vê-se, não é que a nossa língua é a mesma, mas a canção é um bocadinho diferente, não é? Cantamos de maneira diferente. A primeira pergunta que faz é o seguinte. A revolução dos escravos em Portugal foi uma revolução cujo testemunho, sobretudo, adveio dos fotógrafos. É espantoso porque continua a haver, como é de dizer, o acervo dos fotógrafos é de uma riqueza absolutamente extraordinária. É extraordinário. Portanto, os fotógrafos foram para a rua, mais do que a televisão teve quase para além daquilo que foi feito foi rádio, a televisão muito pouca, mas foi sobretudo o papel dos fotógrafos. Hoje o Bill Scott disse que as próximas revoluções que nunca serão televisionadas, não é? E parece que ele tem razão. Parece que as revoluções, tal como nós as imaginamos, que o formato delas era, a gravação delas era de facto a fotografia. Passámos para um outro mundo onde a fotografia não tem esse papel, tem um outro papel. Mas o facto de ter tido um papel tão grande e de tantos fotógrafos importantes terem estado envolvidos na cobertura do que aconteceu, levou-me à ideia de que tudo poderia começar a partir de uma fotografia. De certa forma é uma homenagem a fotógrafos que aí estão, e que aí vivem hoje e que ainda estão permanentemente a fazer exposições sobre esse dia. Achei que era uma forma importante, porque continua a ser a forma de decifração mais importante na memória dessa revolução. Quando hoje se quer reconstituir o que aconteceu, é às fotografias que se vai, para além de algumas, como enfim, houve pessoas da rádio que conseguiram fazer boas reportagens, mas de facto o acervo das fotografias foi o fundamental. E eu achei que deveria partir daí. Agora, se me pergunta qual foi a minha situação pessoal, bem, é assim. Eu, nessa altura, eu estava em África. Eu acompanhava, então, vivia de perto aquilo que foi o final da guerra colonial, quando se percebia que estava tudo completamente perdido e que a política portuguesa não permitia, os políticos portugueses não queriam ver aquilo que estava a acontecer. A partir dali seriam banhos de sangue, pura e simplesmente, se não houvesse uma alteração. E eu assisti, não pessoalmente, mas assisti e vi vários militares que participaram nas reuniões que antecederam aquilo que foi o movimento das Forças Armadas, a partir de Moçambique, onde eu estava. Os militares que andavam no terreno e que sabiam que, por exemplo, eram colocados em sítios errados de propósito para não terem o confronto com aquilo que eram os guerreiros locais, os guerreiros nacionais de Moçambique, neste caso, para não ficarem dizimados. Ora, isso significava que era insustentável a situação, não é? E podia dar muitos exemplos de como era o fim do colonialismo. Porque o que aconteceu foi o seguinte: Portugal
foi o primeiro país europeu, de facto, que fez a circunnavegação da Europa e foi até à Índia. E, de certa forma, isso ficou um pouco no ADN da história portuguesa. Foi depois o último país que teimosamente não quis dar a libertação, portanto, não reconhecer a autonomia das populações dos países emergentes em África. E essa guerra contra a história que nós percebíamos todos, eu era estudante universitária, mas percebia perfeitamente, não tinha tanto tempo assim de vida, mas percebia que estávamos num combate contra a história, contra o tempo da história. E, portanto, o que aconteceu foi a alegria que eu senti no dia em que soube que havia uma revolução em Portugal. Foi uma alegria absolutamente extraordinária, extraordinária. A pena era que não estávamos a ver diretamente, não é? E depois foram momentos muito confusos, muito difíceis, em que se deu alguma coisa catastrófica, que foi o regresso das pessoas, enfim, que vieram para Portugal sem nada, e que houve um momento político muito delicado, porque se culpava a revolução e culpava-se os militares portugueses e culpava-se as pessoas, os militares da democracia, do início da democracia, por terem sido traidores. Porque, de facto, as pessoas da África voltavam sem nada nas mãos. Nada. Absolutamente nada. Ora, o que aconteceu é que tudo isso veio trazer, como é dizer, um mal-estar, não é? Veio trazer um mal-estar. Simplesmente eu acho que esse mal-estar não deve ser assacado à democracia emergente que estava a acontecer, mas assacado, sim, a um prolongamento demasiado daquilo que foi a ocupação portuguesa, o colonialismo português. Cada dia, isso como estudante universitária que estava a terminar, eu senti que cada dia mais que nós continuássemos em África, mais difícil seria, mais duro seria o conflito entre as pessoas que lá estavam, portanto, os europeus que lá estavam, e as pessoas que queriam assumir a sua própria história. E, portanto, quando eu, passado muito pouco tempo, saí de Moçambique, saí da Beira, já as casas de amigos meus da Marginal já não tinham janelas. E eu percebi, é a história. É a história que está fazendo, digamos, aquilo que é a vingança do ressentimento, naturalmente, não é? Há passos na história que não se pode saltar por cima. Era um povo atarantado, sem saber ainda como tomar as rédeas de si próprios, mas que tinha a ideia, de facto, de que quem estava ali não tinha direito, não tinha feito nada, etc, etc. Por vezes com injustiça, não é? Mas a justiça da revolta e do ressentimento é alguma coisa de muito profundo. E depois deu-se aquilo que se deu, não é? Que ainda hoje não está sarado, não é? Portanto, eu assisti a isso, digamos, a esse momento. E posso dizer-lhe que eu escrever sempre teria escrito, mas talvez não como escrevo, se eu não tivesse assistido a essa viragem da história, a essa espécie de parto da história, que é o momento em que as forças cegas, brutais, do ressentimento levam tudo à frente, não é? E isso é alguma coisa muito importante para nós, enfim, para nós, os escritores e os artistas, perceberem o balanço da história, o ir e o vir, e perceber depois a dinâmica das sociedades. Quem é a próxima? Aqui, bom dia, meu nome é Gisela, na sequência aqui da minha colega escritora também, né? Viemos, a gente vem do direito, estamos na literatura, eu na poesia. Eu dizia, juntamente com a minha colega aqui, somos escritoras também, e é uma emoção indizível, né? Esse dia vai ficar gravado com um giz branco na nossa vida, na minha, pelo menos, conhecer Lídia Jorge, vê-la assim, de perto. Eu estou profundamente emocionada. Eu a conheci no Conin Ler do ano passado. E
Quero agradecer a doação desse livro, uma obra magnífica, né? Também pude lê-la. Queria comentar sobre esse restauro, está se tratando de democracia, restauro de democracia. E eu vivi em 2013 em Lisboa e em Coimbra, por aí, então eu vivi o auge da Troika lá. E fazia meus estudos de pós-doutoramento na Faculdade de Direito de Lisboa, com o professor Marcelo Ribeiro, né, inclusive, mas estava sempre com a malta toda ali, porque fui professora universitária, então com os jovens, sempre com os jovens da licenciatura. E sentia e via e vivia isso com eles, a revolta que eles tinham, né, esse estilhaçamento da realidade, contra a revolução e tudo. E depois, ali eu vi, inclusive, nascendo o movimento dos 20 centavos, 30 centavos, não sei quantos centavos foram, que germinaram todo esse monstro, né, essa monstruosidade que veio solapar a nossa democracia agora. Filha de gente milionária lá colocando, né, por 20 centavos, nunca andaram de ônibus na vida, de coletivo, e colocando e saindo em Lisboa nas fotos, enfim. Mas a obra, então, ela nos serve muito, assim como a democracia portuguesa, que a senhora, né, que é uma dama da literatura, nos coloca, trouxe tantos vicejamentos, está solidificada, e para nós, no Brasil, ela tem uma importância fundante na nossa Constituição de 88. A Revolução dos Cravos, com a sua Constituição, ela é a nossa principal fonte. Eu fui professora de quase 30 anos de Direito Constitucional. Então, é uma coisa que a gente vive aqui em sala de aula e no dia a dia. Esse louvor a tudo isso, junto com a Constituição Espanhola e Alemã vigente, são as três fundantes da nossa fonte, né, da nossa Constituição. Então, essa obra ela é extraordinária. Um simbolismo de que a senhora coloca de que a democracia portuguesa se estabilizou e a nossa, infelizmente, fraqueja, é que no dia seguinte ao da eleição do presidente Marcelo Rebelo, ele fez o quê? Ele foi dar aula, como a vida toda é professor universitário também, com o seu carro, ele dirigindo, um senhor idoso. E nós aqui não, a gente tem 20 asseclas para segurar um guarda-chuva de uma autoridade pública, né? Motoristas, combustível público, carrões, frotas. E essa coisa desse coronelismo que parece que não importa partido que entre, o que saia, e eu, obviamente, sou de esquerda, tenho meu coração no humanismo, mas isso existe entre nós, é da cultura. Então, nós pegamos lições, mas nem todas, né, infelizmente, e nem toda a democracia é perfeita, mas a estabilização da democracia portuguesa, ela é admirável, né? E a sua obra reconstrói, constrói e traz muitas lições também quanto a isso, mesmo que ficcionada. Enfim, sou sua fã, acho que como todo mundo que está aqui, né? E milhões ou bilhões de pessoas pelo mundo. E obrigada e parabéns por esse projeto também, fantástico, extraordinário, que eu não conhecia. Muito gentil, obrigada. Bom dia, Lídia. Meu nome é Adriana. É um prazer estar aqui nesse evento. Por coincidência, um pouco antes de ler Os Memoráveis dentro desse projeto, eu li A Noite das Mulheres Cantoras. E, ao ler Os Memoráveis, eu percebi algumas coincidências de datas. A Solange Matos, da Noite das Mulheres Cantoras, ela passa por um momento importante da vida dela, por volta de 88, 89, que também é um momento importante para a história ocidental. Assim como a Ana Maria Machado, né, os pais dela se separam em 1988, e depois a Solange Matos, ela coloca como data do seu relato, né, ela como narradora em primeira pessoa, em novembro de 2009. E a data do relato da Ana Maria Machado é junho de 2010. Então, são datas próximas também. Uma outra coincidência é que é o Campo Pequeno, onde fica a pensão da Solange Matos, e é onde o pai da Ana Maria Machado estaciona o seu carro quando finge que vai trabalhar no jornal. E tanto o Antônio Machado, que é o pai da Ana Maria, quanto o Murilo Cardoso, que era apaixonado pela Solange, são homens que carregam pastas cheias de papéis e querem mudar o mundo e, de certa forma, tentam dizer
como que essas mulheres próximas deles têm que viver a vida, que é o que acarreta uma reação dessas mulheres também. E, por último, uma última relação, no começo de A Noite das Mulheres Cantoras, tem uma citação: na história de um bando, conta-se sempre a história de um povo. Então, se você puder elaborar um pouquinho mais a relação entre essas duas obras, eu agradeço. Muito obrigada. É uma surpresa, porque eu nunca teria feito essa relação, mas pura e simplesmente acaba por ser, por evocar, isto está a funcionar, evocar, no fundo, uma passagem importante, digamos, para já, locais que são chave. Lisboa eu não escrevo só sobre Lisboa, a partir de Lisboa, não, de modo nenhum. Mas esses 2 livros ocorrem em Lisboa. E, digamos, há sítios que são marcantes pela centralidade, pela história que por aí passou, não é? Portanto, a Avenida da República, o Campo Grande, onde o António Machado se refugia, para mim, fingindo que vai trabalhar quando perde o emprego e para enganar a filha, todos os dias sai à hora, a uma determinada hora, para que ela julgue que ele vai trabalhar, não é? E ele fica durante o dia todo escondido dentro do carro, debaixo das árvores. Digamos, para mim é um sítio importante. Digamos, esse sítio onde ele poderia ter ido para outro local, mas ali é mesmo o coração de Lisboa. E, portanto, ele esconde-se à vista de todos, no fundo, não é? Portanto, os locais que eu escolhi, eu posso dizer que não pensei muito neles. Eles são a minha própria vivência, são o prolongamento daquilo que, no fundo, que eu gosto, que eu elejo como fundamental. Assim como as datas. As datas de 89 são importantes, não é? No fundo, 89 é a queda do Muro de Berlim. Na Europa, digamos, é o que houve desde 74 até 89, houve outras mudanças, mas a queda do Muro de Berlim marca, de facto, uma mudança geoestratégica completamente nova, não é? Marca o mundo. E nessa altura há uma utopia enorme. É a utopia que, quando se dá a queda do Muro de Berlim, as pessoas começam a pensar que a partir de agora o mundo vai ser melhor, vai ser diferente. As pessoas começam a pensar que vão poder viajar à volta do mundo só com o cartão de identidade. Nem precisa o cartão de identidade. Será tão simples, tão seguro, uma vez que a Guerra Fria acabou, que bastará apenas o cartão de crédito e o cartão de débito para se andar à volta do mundo. Não se precisará mais nada. É uma altura em que se tem uma noção de que o mundo vai ser simplificado, de que toda a gente vai ser nómada, de que nós todos visitaremos todos os sítios, de que nós seremos vizinhos de todas as outras culturas, porque não haverá mais a divisão entre o mundo comunista e o mundo das democracias liberais. É uma altura em que o Fukuyama, ele próprio, publica o fim da história, dizendo que não haverá mais necessidade, digamos, a história terminará como coisa sangrenta, porque o mundo se vai harmonizar. E há essa utopia durante muito pouco tempo, não é? E então, revisitar essa utopia, ela serve como uma espécie de negativo de uma fotografia para os tempos de hoje. Porque ao contrário desse mundo que nós imaginávamos, que iríamos tomar o avião para a China com a mesma liberalidade com que até agora tomávamos a caminhoneta, o autocarro, o autobus, para irmos visitar os amigos numa cidade próxima, tornou-se uma espécie de utopia trágica. Não é mais nada disso. A gente vai ao aeroporto e o aeroporto é, hoje em dia, e já há muitos anos, um sítio de desconfiança absoluta no outro, não é? Mergulhamos na desconfiança absoluta de tudo aquilo que é o outro ser humano.
tiram-nos os sapatos pensando que podemos trazer bombas dentro dos nossos sapatos, não é? Os homens têm de tirar o cinto, porque podem ter dentro do cinto um explosivo. Quer dizer, é a desconfiança completa de uns sobre os outros, não é? Quer dizer, o mundo eriçou-se completamente. E tanto se eriçou que acabou numa guerra, não só em vários sítios do mundo, como ainda por cima, hoje há uma guerra feroz, sem fim à vista, no coração da Europa. Portanto, nós hoje olhamos para trás e olhamos para esses dias com, digamos, com um espanto imenso. Não há escritor, não é, que não olhe para essa época como, digamos, como tendo vivido durante 2, 3 anos, porque a seguir, em 2000, dá-se a queda das Torres Gêmeas, e aí percebemos que o mundo não vai ser o que nós sonhámos em 89. Quer dizer, de um momento para o outro, tudo se modifica. Não durou 10 anos a crença em nós próprios, a crença na humanidade. Hoje é o caminho que se seguiu desde então é precisamente armarmos-nos todos uns contra os outros, não é? Então, regressar a essa data é regressar a um momento fundamental para nós fazermos a comparação entre o que foi o sonho e o que é a realidade. E talvez pegar, não é, naquilo que é o sonho para tentar ver como emendar o mundo, não é? Se é possível que isso aconteça. Então essas datas são datas marcantes, não para mim, são datas marcantes para os escritores que neste momento, muitos, centenas, milhares, estão diante dos computadores, não é? A pensar sobre isto. Como foi possível, perante a alegria de 89, a seguir acontecer a tragédia que estamos à beira de viver, não é? Alguém mais? Alguém mais, por favor, para irmos Aqui, para outra aqui. situação em que não seja, em que não terminemos assim. Sim, sim. Porque eu fui, de facto, para uma zona um bocadinho triste, não é? Ainda que ela seja a realidade, aquilo que nos acontece. Porque não dizer que a maior parte de nós sente, que sobretudo os europeus estão sentindo que é talvez do ponto de vista cívico, as pessoas da minha idade sentem na Europa que é o momento mais difícil que viveram nas suas vidas, não é? Nós que nascemos, fazemos parte daquilo que é chamado baby boom, aqueles que nasceram a partir de 46, não é? E que pensámos que a nossa memória do que tinha sido iria ser tão precisa, tão forte, que nem mais regressaríamos aí. E agora, claro, que isto que está a acontecer é alguma coisa de uma dimensão tão grande, não é? Quando a ONU não funciona mais, quando nós percebemos que a ONU não tem mais capacidade de pacificar o mundo. Portanto, as pessoas da minha geração, nós sentimos que perdemos a memória, quer dizer que a violência voltou, está querendo voltar, não é? Ainda que haja muitos resistentes e que a literatura e a arte sejam, de facto, a forma que nós temos de dizer não. Aliás, eu lembro-me sempre do filme As Asas do Desejo, ou Sobre o Céu de Berlim, do Wim Wenders, não é? O poeta Homer, que ele diz: creio que a Terra, que o mundo poderá ter o seu fim, mas eu continuo a narrar. A ideia de que o início do Evangelho de São João, de que no princípio era o verbo, a ideia que nós temos é de que os escritores, não é, têm a ideia de que enquanto eu narrar, o mundo não acaba. Enquanto eu narrar, isto não vai acontecer, não é? Enquanto houver relato, isto não vai acontecer. Neste momento estou a ler um livro da Vitória Amelina, aquela escritora jovem ucraniana, que estava sentada com um escritor sul-americano, estava sentada à mesa, não é? E a última coisa que disse foi: vou beber este refresco um pouco amarelo, que se parece com uma cerveja. E ia beber e, de facto, veio um míssil e matou-a. Ela tem um livro que ainda não foi publicado, penso que terá sido só publicado na Ucrânia e que está a ser traduzido. E eu estou a lê-lo e tenho a ideia de que, ao lê-lo, ela deixou
digamos, deixou uma esperança no mundo, não é? Uma esperança de compreensão. É um livro sobre a dificuldade de ser cidadão no seu país, as heranças, a forma como os países mudaram de sítio, como ontem a Áurea estava a falar, o seu pai, a família do seu pai, que nasceu numa zona que na altura era polaca, não é? Hoje é ucraniana, que andou de um sítio para os outros, toda aquela zona da Europa que andou ali misturada, envolvida, mudando de nacionalidade, vítima de guerras, e ela deixa um livro que me toca muito e que acho que vai tocar muito os leitores, porque é um livro que fala sobre a herança, de como foi, a diferença entre a alma russa e a alma ucraniana, os russos que têm um pensamento trágico, que aceitam o ditador, que quando ele não existe, não querem de facto uma pessoa forte que comande, e ao contrário, os russos, a alma dos ucranianos que é um pouco, como é de dizer, contra as leis, que é libertários, são libertários, não gostam de obedecer, e que, portanto, a parte antropológica que ali se está em confronto, umas pessoas que querem liberdade mesmo com erro e outros que preferem obedecer e ter uma ordem, não é? E ela explica isso com palavras muito simples sobre a herança. É uma luz, é uma explicação, é uma luz que ela nos deixa, não é? É uma jovem, a Vitória Amelina. E eu acho que a arte faz isso, não é? A arte é uma... Se nós nos entregarmos à arte, a arte está sempre a dizer a morte total não existe. Não existe. A morte total não existe. Nós temos de avançar, não é? Há uma esperança na humanidade, não é? Então, eu acho que quando penso no Wim Wenders e penso naquela personagem, o Homer, que aliás foi escrito pelo Peter Hanke, não é? O texto. Eu penso que ele viu bem aquilo que se passa. Nós, enquanto narrarmos, enquanto estivermos a ler, enquanto lermos, por isso a leitura em voz alta é tão importante. A leitura silenciosa, mas a leitura em voz alta, eu acho que é um ato de salvação antropológico, lermos em voz alta uns para os outros, lermos em conjunto, não é? Lermos em voz alta, fazermos arautos e mandatários de uma voz para os outros em conjunto. E é por isso que eu digo que quem gosta de ler, de facto, quem gosta, e os livros criam uma espécie de seita de resistência, seita no bom sentido, seita daqueles que dizem, não, a morte não pode existir. A memória é mais forte, a salvação da humanidade é mais forte. Então eu sou capaz de ser talvez uma das últimas românticas deste mundo, não é? Mas, de facto, se isto é romantismo ou se é simplesmente instinto de sobrevivência do humano, não sei. Chamem-me o que quiserem, eu acho que é o caminho que eu vejo que me dá força para viver e até para encarar os dias amargos que estamos já a atravessar. Ok. Se quiser levantar só um pouquinho ou levantar a mão só para a gente te localizar na plateia. Tá Aqui. bem, obrigada. Tá, eu que agradeço. Bom, é um prazer estar aqui. Eu sou uma estudiosa da sua obra, mas antes de ser estudiosa, uma profunda admiradora. E há uma pergunta feita aqui pela plateia. A senhora mencionou a sua presença em África, em Moçambique, e isso me rememora a obra que eu estudei no meu mestrado, A Costa dos Murmúrios. E eu fiquei pensando nessa personagem que a senhora construiu, a Evita Doantes e a Eva Lopo, que é a mulher que vem depois, para recontar essa história já mais madura, né, distante, 30 anos da Evita jovem. E a minha pergunta é mais objetiva. O que tem de Lídia Jorge em Evita e depois em Eva Lopo?
ou o que tem de Eva Lopo e Evita em Lídia Jorge? Obrigada. É muito confessional, não é? A questão. Mas eu diria que tem o ponto de vista. Quer dizer, a crença em que uma mulher jovem vê a vida de uma forma, não é? Vê a vida de uma forma, porque o jovem não tem costas, o jovem só tem peito, só tem vista para a frente, quer dizer, vê, não tem costas, não é? Mas à medida que nós amadurecemos, tudo começa a ser mais redondo, a nossa visão começa a ser muito mais panorâmica, muito mais redonda, não é? E então aí é precisamente a perspectiva entre a jovem que vai para, digamos, entra na guerra colonial, faz parte, digamos, do grupo enfim, daquilo que é o colonizador, aquilo que é o ocupante da terra, não é? E que vai com ideias de que há heroísmo, de que há e de que, sobretudo, que as pessoas lutam por ideais e depois descobre a natureza humana. Descobre o seguinte, descobre que até os mais artistas e até os mais intelectuais, como era o caso do Alex, até ele acabou por ser um assassino, acabou por ser um torcionário, acabou por decapitar pessoas no fulgor da guerra e de colocar cabeças de nativos em paus para amedrontar aldeias. E é esse saber que a Evita não tinha e que, passando pela guerra, acaba por ter. Ela percebe, não é um livro sobre a guerra colonial, mas A Costa dos Murmúrios é um livro que tem a ancoragem na guerra colonial portuguesa, mas é sobretudo sobre a natureza guerreira dos seres humanos. É sobretudo como um homem que era um matemático, um jovem que era um matemático, que era um idealista, perante a guerra, ele próprio se transforma, se transfigura e se faz um assassino público. Isso, para mim, é importante, é que a Evita se transforma em Eva, aquela que não sabia e aquele que depois se transformou, aquela que depois se transformou numa sábia sobre aquilo que é a natureza humana, não é? E, portanto, o que é que tem? Possivelmente há traços que têm a ver com a minha vida, mas que não interessam. O que interessam é que aliás, eu quero dizer que a experiência que eu tive em África foi tão forte, que eu pensei que nunca seria capaz de escrever nada sobre o caso. Eu ainda não tinha publicado nada quando estive em África, mas escrevia sempre, escrevia. Não sabia para quê, mas escrevia. Escrevia permanentemente, nunca deixei que os dias passassem sem transfigurar aquilo que vivia. Tudo o que vivia eu queria transformar. Isso, portanto, independentemente de vir a publicar ou não, nem sabia bem o que era publicar, sinceramente. Mas eu pensei que nunca escreveria, porque sofri tanto ao ver a transformação das pessoas, ao ver que a guerra traz a desordem de todos os sentidos. Desordem moral, desordem ontológica, desordem erótica. Tudo, quer dizer, a aproximação da morte, do perigo, transforma as pessoas. E eu vi isso de uma forma tão clara, tão viva, tão forte, que eu pensei, eu não sou capaz de escrever sobre isto. Mas, passados 10 anos, eu acabei por escrever. Já tinha então publicado 3 livros e pensei, hoje eu vou escrever. E vou começar a escrever. Porque percebi que a história estava a liofilizar aquilo que tinha acontecido. Passado tão pouco tempo, já se dizia a guerra colonial portuguesa não foi muito importante, morreram menos pessoas na guerra colonial do que morrem nas estradas. Quer dizer, começou a fazer-se comparações, sobretudo uma parte, digamos, dos historiadores e dos jornalistas que eram contra a Revolução e tinham sido contra a descolonização, quiseram, digamos, apoucar aquilo que tinha sido o sofrimento das pessoas.
que quiseram anular aquilo que tinha sido o estropiamento das pessoas, a perturbação mental das pessoas que tinham visto os colegas mortos, que tinham visto, que tinham matado pessoas, por vezes que implorava que não os matasse e eles matavam-nos. Quer dizer, tudo isso, pessoas que sabem perfeitamente que lançaram napalm, o que era proibido dizer em Portugal, mas lançaram, não é? Quer dizer, tudo isso estava-se a querer já alterar. E eu pensei, não, eu lia o Carlos Fuentes, e Carlos Fuentes tinha feito uma síntese dizendo que a literatura é uma estrela de 3 pontas e que uma delas é a ponta da história, não é a história real, a história que é participada por todos, mas uma das outras pontes fundamentais é a história psicológica, a história sentimental dos povos. E eu achei que eu tinha tido essa experiência e não podia ultrapassar essa experiência. Comecei a escrever precisamente sobre o fenómeno da transformação da memória. E, portanto, resultou nesse livro. Pelo que eu entendi, o livro Os Memoráveis, a senhora tem um público-alvo de jovens, né? Eu, como jovem escritor e leitor, vejo que a geração da qual eu nasci, ela está defasada de cultura. Qual o conselho a senhora daria para esses jovens escritores que estão nascendo por aí e eles são vistos sem valores e para a nossa sociedade hoje em dia? Qual o conselho que a senhora daria para não desistir e continuar? Acreditar em si mesmo, ler muito, acreditar que tem uma voz própria, que é insubstituível e continuar. É o que me parece. Também, já agora, podia dizer-lhe o seguinte, que Virginia Woolf tinha 40 anos quando escreveu o seguinte: se leio Sterne, escrevo de uma maneira, se leio Yeats, escrevo de outra maneira. O que significa que uma mulher com 40 anos e que teve o impulso, e que, digamos, tinha a criatividade e a força da Virginia Woolf. Um dos meus conselhos é lermos muito os escritores com quem nos parecemos. A nossa mente, a nossa fantasia organiza-se em famílias. Por exemplo, eu nunca escreveria como Sartre. Sartre nunca me disse grande coisa. Eu deixei de ler Sartre, porque percebi que não era da minha família. Mas li Proust, porque aí percebi que Proust tinha um deambular de linguagem junto do qual eu me sentia bem. Por exemplo, uma autora que é muito querida, mas que não é uma autora que me ensina muito, é Marguerite Duras. Mas se eu ler Yourcenar, eu sinto-me bem. Sinto que tenho alguma coisa daquela família. Foi o que aconteceu, por exemplo, o que acontece com o livro que eu mais gosto, que é o Orlando. Sinto-me, nunca serei capaz de escrever um livro com aquela beleza, aquela invenção. A minha inveja é universal em relação a ela, não é? Ela conseguiu o que eu nunca conseguirei na vida. Mas sinto que aquela é a minha família, compreende? E, portanto, lermos os autores com quem nos parecemos é absolutamente fundamental. Quando há uma leitora que é sentimental, é filosófica, gosta dos detalhes, eu digo, leia Clarice Lispector. Mas se gosta de inventar histórias, eu digo, leia a Lígia Fagundes Telles. Porque são diferentes, não é? A Lígia, por alguma coisa a Lígia dizia e era muito amiga da Clarice, mas dizia, a Clarice não tem capacidade inventiva de histórias. Ela sabia disso. As histórias da Clarice não são inventivas. O que ela tem é um grande poder de escrita, não é? Ora bem, para uma escritora ou para uma jovem que apareça, que me escreva umas páginas que eu sinto que são, sobretudo, criação da parte, digamos, da escrita
que a escrita é o que lhes interessa, que é o detalhe, que é o pensamento sincopado, que é o pensamento sobre as coisas, que é a invenção sobre os pequenos ângulos, depois estruturados em grandes ângulos, evidentemente, mas esse olhar que é um olhar transversal, um olhar de bruxa sobre as coisas que estão à volta. Leia bastante a Clarice, tem aí, digamos, a sua patrona. Mas se for alguém que gosta de uma história, e eu acho que não devemos ter medo de contar histórias. Contar uma história não é um ato primitivo, como muitos dizem. Contar uma história é um ato primordial. Nós somos gente porque contamos histórias. Contamos a nossa história, a história dos outros. Contar a história é a nossa forma de existência psíquica mais fundamental. Então, eu acho, sinceramente, que é isso que se deve fazer. E depois, seguir aquilo, o conselho do Emerson, que diz, nunca imites, sê tu próprio. A Virginia Woolf dizia, imita. E eu digo, imita durante um tempo, até que encontres a tua voz. E depois vai por aí adiante. Mas escolher os autores que são da nossa família é fundamental. E, sobretudo, pedir, não é? Pedir a pessoas um pouco mais velhas ou mais experientes que indiquem as obras que a pessoa deve ler, não é? Que deve ler em consonância com aquilo que é a sua própria estrutura de fantasia. Mais do que isto, só, digamos, em detalhe e rosto a rosto. Alguém mais? Bem, gente, eu acho que então começamos aqui a nos despedir. Fico muito feliz, agradeço a cada um de vocês que estão aqui nesse domingo frio de Curitiba que vieram, e sorte de vocês, né, e a minha também, do privilégio de estar ouvindo Lídia Jorge no Sabatina do Litercultura. Eu tenho certeza que foi muito rico e fiquei muito feliz de ver que boa parte de vocês estudaram, leram os memoráveis, e também fiquei surpresa que ele foi mais além dentro de todas as obras que Lídia Jorge escreveu. Muitos aqui já tiveram contato e já leram outros títulos. Então, muito obrigada a todos vocês, e meu agradecimento maior, lógico, é a própria Lídia Jorge, por nos propiciar esse momento incrível, onde é tão importante, então, a gente sempre estar atento, que só a arte salva, e a literatura está dentro de todas as artes, aquela que traz uma carga tão importante histórica e que nos faz ser muito mais do que simplesmente pessoas que não acessam. Então, a gente se transforma cada vez que lê, e a gente se transforma cada vez que lê as suas obras, Lídia Jorge. Muito obrigada.